E aí pessoal, tudo bem? Aqui é a Camila Rinaldi do Android Pit Brasil e hoje eu vou trazer para vocês o review completo do Xperia Z5. O dispositivo ainda não chegou no Brasil, mas ele tem algumas coisas que são muito interessantes para quem é fã da Sony e para quem está pensando em trocar o smartphone para um smartphone premium que vai chegar ao Brasil até o final do ano. Vamos dar uma olhada do que o Xperia Z5 é capaz? Primeira coisa que vocês precisam saber é a respeito do design do dispositivo. Bom, a Sony dessa vez ela optou por trazer então essa parte traseira com esse com esse vidro Frost, né, que você, enfim, parece que ele lembra um pouco o gelo, por isso que o nome dele é Frost. E o que eu achei dele em relação ao que a gente já tem nos outros dispositivos da linha Xperia, que é aquele vidro, né? Aquela placa de vidro traseira, é que ele ficou realmente mais bonito. Ele tá mais elegante, ele também teve as laterais polidas, né? As laterais elas são de metal e aqui na parte da frente, então a gente tem o vidro Gorilla Glass. Bom, na parte de baixo, a Sony trouxe o micro USB 2.0. Todo mundo estava esperando então para ver algumas fabricantes ainda em 2015 apostando no micro USB Type-C, como a própria Google fez nos novos Nexus, mas realmente a gente só teve aqui a manutenção então da porta micro USB que a gente já tinha em outros dispositivos da linha. Bom, na parte lateral direita é o que tem onde a gente vê a maior diferença, né? Que aqui você continua tendo então o botão físico, né? O gatilho físico para utilizar com a câmera. Nós temos então o botão que foi rebaixado, né? O botão de volume, você aumenta e diminui o volume aqui. Ele foi rebaixado, ele era normalmente muito mais próximo do botão de ligar. E o botão de ligar agora, ele é um sensor biométrico. Ou você ativa a tela e coloca o seu dedo sobre ela, como vocês viram, realmente rápido reconhecimento que faz o sensor da impressão digital, ou então você tem a tela desativada e você simplesmente pressiona e mantém o dedo sobre ela, que também vai funcionar. Eu estou realmente impressionada com a velocidade, né, o reconhecimento da impressão digital desse sensor da Sony. Eu já tive experiência com outros dispositivos como o Galaxy S6, também tive experiência com o iPhone 6, e o que eu posso dizer para vocês é que essa função no Sony é realmente muito rápida. A Sony está de parabéns com relação ao reconhecimento da impressão digital, até porque esse sensor biométrico está aqui no Z5 Compact e no Z5 Premium pela primeira vez. Então, não é que um carro-chefe que a Sony já teve a chance de testar anteriormente e ver se deu certo ou deu errado, como a Samsung fez, mas a Sony realmente está de parabéns nesse sentido, porque trouxe algo bastante responsivo. Na parte de cima, então, nós não temos o sensor de infravermelho, mas, enfim, para quem utiliza uma Android TV da Sony, esse não vai ser um inconveniente, porque você tem a chance de usar aplicativos hoje em dia para comandar a sua TV, né? Mas, para quem não tem, é realmente um impasse. Bom, aqui também tem o microfone e a entrada, então, para o fone de ouvido. Na outra lateral, então, na lateral esquerda, a gente tem aqui, deixa eu abrir para vocês, continua, então, a gente ainda tem essa proteção, né? Porque o dispositivo, afinal de contas, ele é à prova d'água, ele tem a certificação à prova d'água e a prova de entrada, então, de poeira, né? Aqui eu tenho você pode colocar o seu cartão micro SD e eu vou tentar tirar para mostrar para vocês que aqui também vai o cartão SIM. Então, deixa eu remover aqui. Aqui, pronto. Então, aqui eu tenho o cartão... desativei o aparelho porque, enfim, eu removi essa bandeja. Mas aqui eu tenho, então, o micro SD, que fica nessa primeira parte, e aqui o nano SIM. Então, você vai poder utilizar esse aparelho com a expansão da memória do dispositivo. Bom, vou voltar, colocar ele aqui dentro. É bem fácil até de tirar. Eu realmente estou com a unha bem curta, mas ele saiu com facilidade. E, enfim, na parte de baixo a gente ainda tem esse espaço aqui para você poder colocar então um cordão. Como o dispositivo pode ser usado embaixo d'água, você pode colocar aqui um cordão e ao mesmo tempo usar ele no punho, né? Então, essa aqui é um pequeno detalhe que a Sony traz, que aí quando você for tirar então uma foto embaixo da água, que seria essa posição que você ia fazer, você pode manter então o dispositivo seguro no seu punho para que ele não caia na piscina, ou enfim, se você estiver utilizando ele no mar, você não vai
não vai perder, não vai precisar se preocupar com isso. Bom, ainda na parte traseira a gente tem então o flash de LED, né, que dá suporte à câmera. Ele é um flash único. E também temos a câmera aqui, que dessa vez teve um upgrade, então ela tem 23 megapixels, como vocês podem ver, muito pequeno aqui, mostrando então na parte lateral do sensor, né, da lente. Bom, além disso você tem aqui então a manutenção do logo da Sony, o logo da NFC, então para fazer uma transferência de dados sem usar o seu plano de dados, por exemplo, você pode fazer isso por NFC e você vai utilizar, então, vai aproximar um aparelho próximo, então, dessa parte do smartphone, que é onde tem a parte de hardware que faz o reconhecimento do NFC. Já aqui na parte de baixo a gente tem a logo da Xperia e também na parte lateral aqui nós temos também a logo da Xperia. Então, a Sony quis trazer aqui, quis comprovar para você que você não vai esquecer disso em nenhum momento. Esse é um Xperia, tanto na parte de trás quanto na parte lateral. Na parte da frente, a gente tem aqui uma câmera frontal de 5,1 megapixels e ela é realmente muito boa para fazer selfies, que é a onda do momento, certo? Então, se você está procurando um smartphone que pode fazer uma imagem boa, né, com a câmera frontal, o Xperia Z5 é uma boa opção. Já vou mostrar isso para vocês, como é que é a qualidade das imagens, mas eu posso dizer de início que é realmente muito bom. Aqui na parte da frente ainda, eu vou desativar a tela, quem sabe dá para ver melhor. A gente tem o alto-falante, né? O alto-falante estéreo, que fica uma coluna na parte de cima e uma coluna na parte de baixo. Ele é realmente rente à borda. Além disso, a gente tem o logo da Sony e não teve esse aproveitamento que a gente está esperando a Sony fazer há algum tempo já, aproveitamento da parte da frente, né, para a tela, porque continua tendo o mesmo tamanho do Xperia Z2, do Xperia Z3, do Xperia Z3 Plus, enfim, o Xperia Z5 continua tendo então esse aproveitamento que podia ser melhor, né, da parte frontal do aparelho para a tela. Bom, eu vou desbloquear novamente o dispositivo, como vocês puderam ver novamente, é bastante rápido. E para configurar a sua impressão digital também é bastante rápido. Eu acho que cerca de 1 minuto eu já tinha configurado uma das minhas impressões digitais para utilizar nesse dispositivo. Bom, vamos passar um pouco para o software. Então, o software é o Android Lollipop 5.1.1, é a última versão do OS. Bom, e ele traz então a característica da interface usuário da Sony, que é a Xperia Y. Bom, o que eu posso falar sobre a Xperia Y? Não tem muita diferença com relação àquilo que você vai encontrar nos outros dispositivos da Sony, especialmente nas flagships. O que mudou, o que me chamou a atenção é que agora você não tem mais o acesso ao menu lateral, como vocês estão vendo aqui. O menu passou para a parte de cima e ficou mais simples. Aqui você pode configurar a página inicial, simplesmente tendo então a opção de tamanho de ícone. Você pode colocar um pequeno ou grande, ou então você pode utilizar aqui a classificação dos aplicativos personalizada, mais usados por nome ou por data. Isso me chamou a atenção em relação àquilo que a gente já tinha nos outros dispositivos da Sony. Além disso, a gente tem aqui uma quantidade bastante grande até de bloatwares, que vem com vários serviços da Sony. Alguns são bastante... você pode utilizar eles com mais frequência, como o Música, né? Ou o Álbum, ou até mesmo o Vídeo, mas eu diria que existem algumas coisas aqui como o Lifelog que você pode se desfazer. Para tanto, você pode simplesmente pressionar a tela e aí você pode vir aqui e desinstalar o aplicativo, o que para mim foi muito legal porque não é só desativá-lo, você vai desinstalar, então você não vai ver mais esse aplicativo dentro do software, do aparelho no caso. Então aqui desativei desinstalei e eu não tenho mais esse app da Sony entre os meus aplicativos. Aqui também, como vocês estão vendo, cada coisa que você faz o download extra, como o Facebook também você pode desinstalar, não é algo que vai permanecer no dispositivo e para mim isso é bastante importante porque não vai ocupar então a memória do aparelho ou então ficar de tempos em tempos exigindo energia do dispositivo. Entretanto, eu confesso que tem alguns aplicativos que eu realmente gosto da Sony porque tem uma integração com os serviços da Sony. Eu, por exemplo, tenho um PlayStation e quando eu vou utilizar ele, eu gosto de poder integrar alguns serviços. Então, quando eu baixei o Remote Play do PlayStation, o que mais me chamou a atenção com relação ao que eu já faço com o Xperia Z2 é que os controles estão mais fáceis de ser usados com relação àquilo que eu tenho no meu Xperia Z2. Eu acredito que
Uma outra característica que realmente é relevante é o fato de que você pode utilizar ele em conjunto com o controle do PS4, que eu não posso fazer com o meu Z2, mas já podia ser feito com o Z3, então se você tem um PS4 que é um dispositivo que passa integrado ao uso do console, o Xperia Z5 é uma boa opção. E, enfim, tem uma qualidade de tela incrível, porque eu consegui ver os gráficos que eu vejo normalmente no PS4 na minha TV, eu consegui ver aqui na tela do Xperia Z5, o que me chamou realmente a atenção e me deixou bastante surpresa. A tela do Xperia Z5, aproveitando, ela tem 5,2 polegadas e ela tem uma resolução Full HD, ou seja, nós temos aqui 1080 pixels, né? E é uma qualidade que você já vinha tendo em outros dispositivos da série. O brilho da tela realmente é um pouco exacerbado, porque quando você está no fundo branco, você pode ver melhor essa característica e você vai ter que então fazer uso dessa ferramenta aqui, que é aumentar ou que adaptar o brilho, né, para a tela, assim você não gasta tanta bateria e você também pode ter uma melhor experiência para os olhos olhando então para a tela do Xperia Z5. Em relação às cores, você tem aqui cores respeitando, então, a característica natural, por exemplo, quando você vai fazer uma foto, o que às vezes chama atenção é que o dispositivo ele pode mostrar uma coisa na tela e no computador outra, mas aqui, como vocês podem ver, realmente a coloração das folhas, quando eu fiz a imagem, ela realmente era bastante vívida e aqui vocês também estão vendo que vocês também estão vendo que as cores continuam bem representadas. Então, eu não posso reclamar em nada da tela do Xperia Z5 e até porque a Sony é uma das fabricantes que trabalha bastante para otimizar a qualidade das telas e a tela desse aparelho aqui foi otimizada não só em relação às cores e ao brilho, mas também em relação ao toque. Agora, como esse aparelho é a prova d'água, né? Quando você retira ele da água, normalmente ficam umas gotas sobre a tela. Agora você pode realmente utilizar o dispositivo sem problema com algumas gotas na tela, porque não vai ter a tela, né? O touch, essa função touch da tela não vai reconhecer como se você estivesse tocando na tela em vários lugares, momentos diferentes, e aí o que acaba fazendo com que você não possa, por exemplo, trocar de tela ou então lançar um aplicativo. Agora você já pode, porque foi otimizada esse recurso touch da tela e aí você não precisa mais secar o aparelho antes de usar ele ou para mudar uma tela para outra, né? O que é bacana para quem utiliza o dispositivo na piscina, por exemplo, e aí você não tem que correr atrás de uma toalha para poder usar o aparelho. Bom, em relação ao hardware desse dispositivo, existe aqui um fator que colocaria a Sony à frente ou atrás completamente no mercado agora das flagships de 2015, porque a fabricante então optou por usar o Snapdragon 810, que já foi um problema no Xperia Z3 Plus, como nós já havíamos mostrado aqui, com o fechamento de aplicativos, né? Como por exemplo o da câmera, depois de 20 segundos de uso, porque superaquecia o hardware. Bom, a Sony agora veio com um update de software e otimizou bastante o hardware para que não superaquecesse e não tivesse tanta perda de energia. Então, aqui no Xperia Z5 eu posso falar para vocês que nós não temos um aquecimento acima da média, que a gente vê no mercado já como o Galaxy S6 ou enfim o LG G4. Você sempre tem um pouco de aquecimento do hardware quando ele está sob estresse, por exemplo, num jogo como este aqui, que é o Asphalt 8. E o que eu posso falar para vocês é que a Sony realmente corrigiu isso. Inclusive eu fiz um teste de câmera, onde eu uso o 4K por cerca de 14 minutos e a câmera não teve nenhum problema, a não ser o consumo de energia muito alto, que foi, sei lá, em 15 minutos de vídeo eu consegui acabar com 15% da bateria do aparelho. Então, foi corrigido por um lado, porque agora não superaquece mais, mas também nós tivemos aí um problema relacionado ao consumo de energia. Mas tirando isso, a Sony realmente trouxe uma otimização do software para que você possa utilizar melhor o hardware sem aquecimento e eu comprovo para vocês que isso acontece.
Bom, além disso, nós temos aqui 3 GB de RAM, que acompanha então o aparelho, e você vai ter uma multitarefas, né, muito boa. Então, o recurso que você mais vai usar aí, como, por exemplo, WhatsApp, redes sociais, né, Facebook, Google+, Twitter, e também para acessar a internet, este aparelho, enfim, ele vai entregar uma boa experiência nesse sentido. Vai entregar também uma boa experiência de câmera e também uma boa experiência de bateria. Porém, existem exceções, como eu falei para vocês, com o 4K o consumo é bastante alto. Bom, falando sobre a bateria, esse dispositivo ele possui uma bateria de 2.900 mAh, ele tem a mesma quantidade de bateria que o Xperia Z3 Plus e ele também vem então com os modos de economia de bateria já conhecidos da Sony, que são o Stamina. Deixa eu mostrar para vocês. O Stamina, o modo Ultra Stamina, então, que vai oferecer um uso bastante limitado do aparelho, mas também vai salvar bastante bateria, caso você realmente precise, e o modo de bateria fraca. Bom, eu utilizo no Xperia Z2, por exemplo, o modo de Stamina sempre ativo e eu não tenho muitas limitações mesmo com relação a receber notificações, por exemplo, do WhatsApp ou então de outros serviços, e como vocês viram aqui, eu tive um uso muito mais alto do aparelho por mais horas, caso 23 horas, só por ativar o modo Stamina. Se eu remover aqui então o modo Stamina, eu terei ele por 6 horas. E faz diferença se você vai utilizar esse aparelho. Então, a Sony está aqui um passo à frente de companhias, por exemplo, como a LG ou como a Motorola, que não oferecem modos específicos de economia de bateria, assim como a Sony, a Samsung e a HTC. Bom, por último, eu vou falar da câmera do Xperia Z5, que foi eleita como a melhor câmera entre os dispositivos flagship do mercado no momento, pelo reconhecido site, né, que faz análises de câmeras de smartphones, o DxOMark. E o que eu posso falar para vocês é que a câmera é realmente muito boa. Eu só acho que o processamento da imagem, ele é um pouco elevado, né? Eu acho que ele é um pouco demasiado no caso, porque normalmente quando você faz a imagem, eu vou tentar fazer aqui para vocês darem uma olhada, como é o processamento, quando você captura a imagem, logo depois você tem ela processada e realmente o sistema, o software vai tentar melhorar ela e às vezes isso dá uma qualidade falsa à imagem, né? Tanto a cor quanto alguns detalhes. Nesse caso aqui eu não tive isso, não posso notar isso tanto porque eu estou num ambiente bem iluminado, mas quando você não está num ambiente muito bem iluminado, às vezes você tem esse problema. Aqui vocês vão poder ver então algumas das imagens que eu fiz que vão mostrar como as características então da câmera do Xperia Z5. Primeiro eu vou mostrar para vocês à noite, porque como eu falei para vocês, eu acho que o processamento ele é bastante elevado, então, mas em imagens noturnas ele não causa tanto essa impressão. Aqui eu tirei uma imagem com flash e você ainda consegue ter bastante detalhes dos carros na rua, por exemplo, e aqui eu tirei uma sem flash e você ainda consegue reconhecer os objetos, né, da imagem com certa facilidade e eu acredito que você tem imagens muito mais ricas, né, com muito mais detalhes com a câmera então do Z5 do que com a câmera anterior do Z3, por exemplo, do Z3 Plus. Aqui quando você tem imagem já com cor, né, você também pode ver em um ambiente em que, enfim, estava com uma luz baixa, você ainda tem aqui um certo número de detalhes bem interessante com relação àquilo que você tem com outras câmeras, mas eu sinceramente não vi algo muito superior com relação ao que você tem no Galaxy S6, por exemplo, e muitas vezes a cor das imagens ela modifica, né? Então eu não, apesar de você ter aqui uma das melhores câmeras do mercado, eu realmente tive a impressão de que nós temos um processamento de imagem bastante grande e uma coisa que me chamou realmente a atenção é o estabilizador de imagem que a Sony traz aqui, que se chama de estabilizador de imagem híbrido, que ele é tanto com relação ao software quanto com relação ao hardware, mas eu vou mostrar um vídeo aqui para vocês, eu vou colocar então
um exemplo dele nesse vídeo review, porque vocês estão vendo aqui, eu estou caminhando realmente, eu estou movimentando a minha mão bastante e a câmera ela não apresenta em nenhum momento essa tremedeira, né, e esse chacoalho da minha mão. E eu acho que essa é uma das grandes funções da câmera do Xperia Z5 ou de toda a linha Z5, que é realmente boa e impressionante. Bom, eu vou mostrar aqui algumas configurações para vocês da câmera e dizer que, por padrão, a Sony ela traz a resolução da câmera em 8 megapixels. Se você quiser usar, então, todo o potencial dessa câmera, que seria 23 megapixels aqui, você vai ter que entrar nas configurações e modificar. Além disso, você tem aqui modos como manual, o superior, você também vai ter esse efeito, né, de realidade aumentada. Você vai ter então outras opções que pode ser usado então como o Time Shift Video, e também tem esse a panorâmica, enfim, e vai poder baixar outros modos de câmera a partir então da loja da Sony. Bom, o Xperia Z5 ele é um dispositivo que oferece uma boa câmera, ele tem um design muito bonito, né? Não foge muito daquilo do que a gente já viu na linha Xperia anterior, e também ele traz então o sensor biométrico realmente rápido e uma qualidade de tela que a gente já conhece da Sony. Apesar de não trazer um carregamento wireless, né, um carregamento sem fio, ele traz aqui o carregamento rápido da Qualcomm e que também está presente então em grande parte das flagships do mercado hoje. A impressão que eu tenho quando eu olho para o Xperia Z5 é que ele foi polido, assim como eu já falei a respeito do Xperia Z3 em relação ao Xperia Z2 e assim por diante. Mas esse aqui é realmente a obra-prima da Sony, e não existe um dispositivo da linha Xperia Z que seja tão bonito e que tenha tantas funções quanto esse aqui. Agora, se você já utiliza o Z2, o Z3 ou o Z3 Plus, o Z5 ele já não é um dispositivo que vai trazer tantas mudanças, mas se você está procurando um dispositivo da Sony aqui, vai trazer uma boa capacidade de bateria, uma boa câmera e um design dos melhores que você vai encontrar hoje no mercado, o Xperia Z5 é um bom aparelho. Ele ainda não tem preço no Brasil e nem data para chegada, mas até o final do ano eu acredito que a Sony vai colocar esse dispositivo no mercado. Bom, pessoal, esse é meu vídeo review do Xperia Z5, eu espero que vocês tenham gostado, e se você curtiu, então inscreva-se aqui no nosso canal no YouTube, ou então acesse www.androidpits.com.br para mais informações sobre este e outros dispositivos Android. Até a próxima!